Olá, esse vídeo é para a matéria de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Cultura Corporal. E eu vou falar sobre a atividade 1, o meu trabalho, o meu plano de aula, e vou explicar os motivos por eu ter escolhido esse plano e as intervenções que serão feitas nele. A minha atividade 1, que é relacionada à motricidade, eu escolhi um livro que fala sobre diversos jogos de diferentes partes da África. Foi escolhido como pontapé inicial esse livro para estar trabalhando motricidade, explicando para as crianças um pouco sobre cultura, contextualizando esses jogos com a cultura, com o modo de vida, com o local onde essas pessoas moram. Esse livro foi escolhido por trabalhar também com a ludicidade, ter um apelo estético muito forte, um livro muito bem trabalhado, muito bem escrito, e possibilitar que as crianças tenham a autonomia de, através de decisão em conjunto, em grupo, escolham a atividade, o jogo que será proposto. Em relação à motricidade, trabalha um conjunto de capacidades e habilidades motoras, não somente o ato motor em si, mas a percepção visual e sensorial, o equilíbrio, o tônus muscular, a lateralidade e o controle emocional. As intervenções que serão propostas nessa atividade será feita em etapas. Durante a leitura e após a leitura, será aberto espaço para que os alunos possam dar sua opinião sobre os jogos, sobre as imagens, sobre o livro. E as perguntas serão feitas para que essa conversa se desenvolva. Depois haverá intervenção na hora da escolha dos jogos, para que não haja nenhum desentendimento, para que seja feito de forma bem democrática, uma votação em que todos participem, que a maioria ao menos concorde com a escolha da brincadeira. Será passado então as regras do jogo, as condições para essa brincadeira, como será desenvolvido esse jogo, e sempre dando espaço para que os alunos se manifestem em relação às suas opiniões, aos seus sentimentos, sobre o que eles pensam sobre esse jogo, o que eles acham que tem de diferente, o que tem de igual, se parece com alguma brincadeira conhecida já por eles ou não. Então, essa foi a principal razão para eu ter escolhido essa atividade. Ela tem essa questão inclusiva da diversidade, do respeito à cultura, a cultura diferente do próximo, e poder também ampliar o repertório dessas crianças em relação a outros tipos de brincadeira. A ideia da atividade número 2 é trabalhar a imaginação e a memória. Tudo dentro dessa contextualização da escrita e da leitura. Por quê? O aluno deve recuperar conhecimentos adquiridos ao decorrer do ano. Ele deve recuperar através da pesquisa, lembrar através da memória, de dados, anotações do caderno, lembrar diferentes práticas de luta ou de dança e contextualizar isso com seu local de origem, criando um personagem a partir dessas características.
É necessário trabalhar em grupo, ter um consenso, participação, respeito e pesquisa. E tudo isso trabalhando de forma lúdica, porque estão construindo uma história e têm a sensação de autoria e de autonomia. Vão trabalhar a escrita, vão precisar revisar os textos, vão ter que ler para encontrar os erros, aperfeiçoar a narrativa, seguindo o gênero textual do conto. Então, a proposta da atividade é a construção de uma história. O nome da atividade é História Maluca, onde a sala será dividida em partes, que será o início, meio e fim desse conto. E a ideia é que essa história, ela começa então com Era uma Vez, depois portanto, enfim, que se monte uma estrutura de uma história entre os grupos que não vão ter acesso à história do outro. Então, por isso que a história é maluca, porque vai começar falando da bailarina, do capoeirista, e aí depois vai cair num outro universo de história, porque eles vão ter que construir toda essa narrativa do local onde se passa, com os personagens, o que vai acontecer com esses personagens. É um trabalho que vai durar em torno de umas 4 aulas, para que seja contextualizado, para que as regras sejam para que as regras fiquem explícitas entre os alunos, que tudo seja acordado e entendido, para que os grupos sejam formados. Depois, para iniciar a história, depois revisar e assim poder finalizar, e assim a gente ter uma história completa em que os alunos sejam autores dessa história, recuperando os conhecimentos que já foram adquiridos, trabalhando então a leitura, a escrita, escrevendo dentro de um gênero textual, tendo que recuperar outras narrativas, lembrar de outras histórias, procurar referências, em grupo, entrar em consenso sobre personagens, tempo histórico, local, sobre o que cada personagem irá fazer. E essa é a minha proposta da atividade número 2. A minha percepção entre as atividades é que as duas vão trabalhar com conto, com história, vai ser trabalhado de forma lúdica, principalmente as crianças em toda etapa terão autonomia, terão voz, poderão conversar, opinar. São trabalhos feitos em equipe, em conjunto, visando a cooperação entre os grupos, na atividade 1, principalmente, a questão da diversidade vai estar em pauta, reconhecer o outro, reconhecer a si próprio. Na atividade 2, que vai estar em pauta também os jogos cooperativos, a união, pensar que um vai ajudar o outro. A atividade número 2, principalmente em relação aos jogos cooperativos, o trabalho em equipe, não uma disputa, mas a consolidação das equipes que juntas vão construir alguma coisa, algo maior. Trabalha toda uma questão lúdica, de animação, de personagens, de criação, deixa as crianças à vontade, porque elas estão criando, é autonomia. Considerações gerais. Essa atividade foi muito bem pesquisada, embasada na BNCC,
com aporte de outras pesquisas, metodologias, inspirado bastante em Paulo Freire, na autonomia, no reconhecimento da voz da criança, de uma pedagogia transversal, dialógica. E espero que a senhora goste do meu trabalho e que tenha ficado bom. Muito obrigada. Tchau, tchau.